a gente que é ator, estar em televisão e ter espaço pra criar personagens autorais... Num programa com aquele tamanho... Com aquela audiência... Cara, é assim, então, tem que ser grata. Eu sou muito grata demais. Acho muito ruim, sim, quando me perguntam direto nas minhas redes sociais. Ai, se eu tenho saudade do Pânico? Claro que eu tenho. Muito. Demais. Eu acho que o público tem saudade. Nossa. Eu acho que hoje não daria pra fazer. Não daria mais pra fazer naquele formato. Eu fico um pouco chateada quando eu vejo integrantes do Pânico falando... Mas ele marcou uma época, Não sinto falta nenhuma. Acho que era uma merda. Que não era uma merda. É porque o pessoal tá falando com a cabeça de hoje. Tem que pensar o que ele eu tô falando dos integrantes. Então, mas é isso que eu tô falando. Mesmo os integrantes, eles devem falar com a cabeça de hoje. Puta, mas esses caras... Mas é que nem eu, por exemplo. Eu faria o Mundo Canibal hoje em dia? Não faria. E foi tenho saudade? Tenho saudade, mas não pra fazer de volta. Eu não faria de volta. Mas eu não falei pra fazer de novo. Então, saudade, sim. Eu acho legal ele estar parado lá e guardado como uma coisa que foi importante. História. O Pânico, mesma coisa. Eu acho que o pessoal fala isso, tem saudade mais dele no passado, não de repetir. Eu acho que se o Pânico voltasse, tinha que inventar uma coisa nova. Não ia ser mais o Pânico. Ia ser outra coisa. Outras histórias acontecendo. Eu acho que você deve pensar isso também no Mundo Canibal. A gente deve pensar meio parecido também. Mas assim, a gente tem essa lembrança boa. Exato. Que é uma saudade de estar naquele momento e não de trazê-la de volta. Não. E uma coisa também que mexe muito comigo. Eu assisto as matérias hoje que eu fiz. E aí? São coisas que eu não falaria hoje de jeito nenhum. A gente tá falando isso agora aqui nos bastidores. Eu também. Às vezes alguma mesma coisa coisa. Que você assiste e fala assim, cara... O pessoal fala, Vilela, olha isso aqui que você fez. Cara, aquilo lá era o começo de uma abertura. Não se podia fazer nada. Aí, de repente, vem uns malucos... O Vesgo abriu na cotovelada esse espaço, né? Também. Não, a gente vem antes. A gente tentando levar o limite no... Cara, o que não pode fazer? Internet. Vamos fazer um bebê abortado que fala, sabe? Vamos fazer um moleque que come merda. Era assim, a gente testando os limites. Hoje em dia não precisa mais. Texto e de stand-up comedy no palco, que você ainda tem uma liberdade maior do que quando você faz na internet, na televisão. É outra coisa. Coisas que eu não faria, mas que eu fiz há 10 anos atrás. Exato, mudou muito. E que você muda. Então, eu não... A gente muda a cabeça. Mas isso, a galera fala que é lacração, não é, cara. É só o pensamento que mudou. Assim, hoje em dia não tem mais graça de você falar que a mulher não sabe dirigir, cara. Lá no começo, todo mundo fazia piada. Você leu pensamentos. Não é? Quando eu chegava... Corintiano é ladrão, São Paulino é gay. Essas piadas prontas de antigamente, cara, não cabem mais. Não é que não cabe, não tem mais graça. E o humor, tem nem graça. O humor é assim, você faz e a galera ri. Se a galera não ri, você esquece. Então essas piadas todas foram jogadas fora de tanto que foram Eu feitas. costumo dizer que as brincadeiras que eu faço hoje na minha vida é muito diferente das brincadeiras que eu faço em mídia. É claro, porque casou, né? A gente acabou aprendendo que a gente pode magoar outras pessoas com coisa besta pra nós. Às vezes com os meus amigos eu tô falando um negócio que não magoou ninguém. Mas numa proporção tão grande que a gente tem, essa visibilidade grande, a gente pode magoar uma pessoa sem querer. Mas dá um exemplo de uma coisa que você fazia e não faria mais, assim, no Pânico lá. Ah, cara... Eu brincava, quando eu era solteiro, eu beijava muita mulher. E zoava de varize, né? De não sei o quê. Eu beijava muito, exato. E eu fazia muitas brincadeiras que eu acabava... Mãe, mesmo, não, ele escolhia as mais feias. Não, eu beijava as bonitas. O Gui beijava as feias. O Gui que era feio. Eu lembro que mas tinha beijava isso. de língua pra valer. Cara, não tinha beijo técnico, né? Era zoeira. Então tem beijo técnico. Eu uso minha técnica, você usa a sua. Eu colocava a língua, ela empurrava de volta. Não, cara, posso te falar? Mas assim, ó, eu nunca... Não cheguei a agarrar ninguém. Sei. Mas a gente brincava, falava umas coisas mais... E outra, agressivas. Eu acho que mais do que as palavras, era o momento que a gente... Que eu não tinha essa noção, que hoje eu tenho, claro, muito. Mas assim, a gente invadia o íntimo da pessoa. Uma coisa que era só dela. Eu não precisava fazer isso. E eu fazia muito isso no Pânico. E eu assistindo as matérias hoje, eu percebo onde eu errava. Na época não era erro. Não é. Então, mas aí não é erro, entendeu? Porque... Não pode tirar do contexto. É que nem a gente falou de Friends aqui. Você avaliar Friends com a cabeça de hoje. O tal personagem é machista. Cara, na época era aquele pensamento. Eu acho chato quem avalia pelo passado. Não tem negros no elenco. Fala, naquela época não tinha essa discussão de diversidade que é maravilhosa hoje em dia. Mas naquela época não tinha. Então não vai com a cabeça de hoje querer cancelar. Assiste o Pânico, lembrando que ele fez parte de uma época, foi um que a gente tava falando de outro tempo. Não, e tava testando o limite. Cara, o Pânico começou com uma coisa que ninguém fazia. Porque tinha os caras que eram intocáveis, atores da Globo, jornalistas... É isso que eu tô falando, que o Vesgo deu na cotovelada. Então, ninguém chegava e fazia uma pergunta e fala, e aí, você tá na geladeira? Cara, ninguém. Quem é você? Quem é você? Então, mas isso uma foi coisa legal. importantíssima que o Ié falou aqui, que você não faria mais coisas que você fez no passado pro Pânico, Mas por é exemplo. diferente de falar que eu me arrependo.
Na época foi legal. Eu também acho que não é um lance de arrepender. Não, mas é perfeito, eu acho também. Mas tô dizendo o seguinte, eu também trabalhei no Pânico muitos anos, uns 6 anos. Você já veio em outra fase. Mas nessa fase que eu vim, eu não vi me moldando ao Pânico. Eu trouxe o que eu fazia já no palco. Então, meu humor não era sacanear o cara. Falar, você quem mesmo? Aí eu não sacaneei nunca ninguém. Sempre fui muito legal. Mas na hora de chavecar, pra ficar engraçado, você acabava errando a mão. Normal. Então, não na época. Pra hoje. Pra hoje. Eu usava outro tipo de humor. Então eu quero dizer o seguinte: pra entrar no Pânico, você não tinha que ter aquele humor específico. Você tinha que trazer algo novo. Você tinha que trazer o seu. É isso mesmo, claro, o Pânico sempre foi assim. A minha verdade. Mas eu acho que é por isso que a gente acabou entrando, porque a gente trouxe algo que não tinha ainda. Mas é por isso que o Pânico ficou tanto tempo e se renovou, porque as pessoas traziam mais lenha pra fogueira, porque senão era repetir a mesma Mas você vê como é a memória das pessoas? Tem gente que fala assim, cara, o Pânico acabou porque não se renovou. É o contrário. Sabe que tem gente que fala pra mim? Cara, depois que foi pra Band eu não assisti mais, mas eu sou seu fã. Eu entrei na Band! Como que os caras não têm noção. O cara era meu fã antes. Mas você sabe que as pessoas falam isso pra mim? Então, na época que você fazia Rede TV, eu falei, cara, eu tô trabalhando agora na Rede TV, no Encrenca. Mas eu nunca tinha trabalhado na Rede TV. Tá no Encrenca agora? Tô. Vamos fazer um quadro lá? Parceira de emissora. Vocês podem marcar essa reunião fora daqui, por favor? Com certeza. Que é isso, galera? Brincadeira. Flavinha, mentira. Mas é isso, cara. A Flavinha nem liga a zoeira. Sabe quem liga? Os fãs. Desculpa pra falar. Aí vão lá encher o saco. Não, porque é tudo zoeira. Não, e aqui antes, vocês estavam se comendo, assim. Que cara, isso? Uma coisa tão legal, né? Pois uma coisa tão legal. Cara, eu descobri quando você me convidou que eu descobri que a Sil era menina. Ela é tão minha amiga, cara, tanto tempo que eu falei, e aí, bro? Olha lá, bota tempo lá aqui com a mão aqui, no vácuo aqui. Vácuo.